Constatou ali que eu tinha problema no coração, mas não era tão grave assim. E o resto dos exames deu normal, não constatou mais nada, sabe? E eu continuei fazendo aquele tratamento durante 4 meses e as fraquezas, molezas não saíam do corpo. E eu voltei no médico de novo, falei, doutor, não está funcionando, eu estou cada dia às vezes pior. Eu sentia muitas vezes eu ia trabalhar, mas eu não tinha força para se levantar assim, eu ia porque eu precisava mesmo. Então o médico me pediu mais uma vez o exame totalmente geral e me pediu uma sonografia do útero para ver se tinha alguma coisa. Eu falei, não, doutora, ali não tem nada não, só tenho, acho que é meu sangue, tem alguma coisa. Então eu fiz os exames geral e ainda enrolei o médico para fazer o exame do útero, né? Porque na minha cabeça eu não tinha nada e não sentia nada. Então muitas vezes a gente deixa de receber uma bênção, alguma coisa, porque muitas vezes a gente é teimoso. Se a gente não temasse tanto e fazesse, a gente com certeza alcançaria mais rápido. E eu fiz, depois de 3 meses que eu tinha voltado no médico, eu fiz o exame do útero e ali a enfermeira que me atendeu falou assim que não tinha como ela me falar ali algum resultado, alguma coisa, mas me mandou para o hospital do câncer, que era o CEON. E eu fui também sem saber que era hospital de câncer. Para mim eu só tinha alguma coisa mais grave, tipo uma infecção e pronto, ali para mim eu ia voltar para casa. Quando eu cheguei lá, o médico me pediu mais, mandou eu fazer outros exames no dia mesmo, e ali ele falou para mim que o meu útero estava 90% era câncer, e os outros ou era um tumor, mas ele falou que deu certeza que era câncer, e estava bem grave, ele falou assim, estava bem feio mesmo, sabe? E ele mandou eu ficar internada aquele dia mesmo, porque não tinha como retornar para casa, porque já estava muito avançado já. E eu, naquele momento, eu entrei em desespero, porque eu não queria que ninguém fosse comigo, e não tinha, meu mundo caiu, não tinha mais, para mim, não tinha mais um sinal de vida, assim. Acho que para mim eu entregaria a minha vida naquele momento, porque eu naquele momento, para mim, eu não tinha nada, até eu entrar no consultório do médico e ele falar que eu tinha câncer no útero. Então eu vim para casa, falei pro médico se eu podia voltar em casa para o meu esposo retornar comigo no hospital, e eu fui na estrada inteira chorando e gritando, e o porquê, Senhor, de mim, porquê? Porque eu sempre fiz a tua obra. Eu na hora eu não pensei, sabe, mas eu cobrei muito de Deus. Por que Ele me deixou ficar nessa situação? Ou por que eu estava doente daquele jeito e agora eu ia morrer? E eu ia deixar todo mundo para trás, sabe? Eu pensei, agora o meu cabelo vai cair, eu vou ficar magra, eu vou ficar de cama. Então eu fiquei muito naquele porquê. Cheguei em casa, não consegui falar com ninguém. Eu só falei para o meu esposo assim, me leva para o hospital de volta, que ali eu vou ficar internada, sabe? Mas eu não queria que ninguém tivesse piedade de mim. Então, ele levou eu para o hospital de volta. E eu lembro que eu de graças a Deus que não tinha visita, porque eu não queria que ninguém me visitasse. E daí os irmãos da igreja, o meu marido contou, e eu contei no hospital também, eles entraram em oração por mim naquele momento. Pessoas que eu não conhecia, mas o nosso pastor Edson colocou para todas as igrejas orarem em meu favor. E eu entrei naquele hospital e não queria conversar com ninguém, só chorava. Fiquei até 3 horas da manhã chorando e perguntando do porquê que eu estava ali. Quem faz quimioterapia, quem tem câncer, sabe que não é fácil. Você entra ali, muitas pessoas entram ali e não saem com vida. Mas o que mata a gente não é o espiritual da gente e as químicas, que quando entra no corpo da gente, você perde todas as suas forças. Ali você fica de cama. E eu fiquei, quando foi 3 horas da manhã, foi a minha última oração para Deus. Eu falei, Senhor, já que eu estou aqui nessa cama de hospital, se o Senhor ainda quer que eu faça a tua obra e o teu bem, eu aceito.
E se eu não aceitar e tiver poucos momentos de vida, ainda que seja arrastando, eu vou para a sua casa para te adorar e nunca vou te abandonar. E me perdoa por quando eu fui para casa, blasfemando e perguntando do porquê, que muitas vezes a gente não precisa perguntar o porquê, mas Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. E eu fiz, cada vez que eu ia para o hospital, eu tinha que ficar 5 dias lá fazendo quimioterapia. E todos esses 5 dias que eu ficava no hospital, eu não comia. Eu ficava só vomitando. Todas as coisas que eu colocava no estômago, na boca, era para vomitar de volta, porque era só para ter alguma coisa. Porque a quimioterapia é tão forte, porque ela não te deixa sustentar e te enche de ferida por dentro. Daí eu saí do hospital depois de 5 dias, fui para casa, fiquei 1 semana em casa. A gente fica 1 semana para se recuperar. Aí eu vim para a igreja, os irmãos foram lá em casa, fizeram um culto a meu favor. Aquele dia eu senti tanta presença de Deus, eu falei, o Senhor nunca me abandonou, sempre esteja comigo. E voltei para a igreja. Daí, quando faltava 1 semana para mim voltar a fazer a quimioterapia de volta, o Senhor usou o servo de Deus, o pastor Edson, que estava ali, e me revelou que Deus estava me curando. Perdão, irmãos, antes de eu fazer a quimioterapia assim, quando o médico falou que estava tudo, a raiz do câncer estava espalhada em todos os meus órgãos. Não tinha um órgão que não tinha mais a raiz, estava todos espalhados. E ele falou que não tinha, só Deus mesmo e a quimioterapia, que era muito forte, ia matar as raízes tudo. Mas era impossível. E quando faltava 1 semana para mim retornar para fazer a quimioterapia, Deus usou o servo do pastor Edson e falou que Deus estava me curando naquele momento. Que a partir daquele dia, que se eu acreditasse nele, na cura dele, eu estaria curada. Eu acreditei porque eu agarrava com todas as minhas forças. E eu sempre falava em todos os momentos. Quando eu voltava para casa, eu ficava em cima da cama e falava, Senhor, eu posso gritar de dor aqui em cima, mas da tua presença eu não vou sair. Jamais vou te abandonar. E ali, irmãos, para quem é evangélico hoje em dia e sabe como que é, dentro do meu quarto eu não entrava, mas na minha porta eu via vultos escuros, ficava em pé ali na porta, e eu ficava a noite inteira acordado, olhando, mas da porta para dentro do quarto eu não entrava, ficava só para fora, mas eu via aqueles vultos voando ali, e eu chorava de dor e gritava. Eu creio assim que Deus, os anjos dele já se acampavam ali no meu quarto e ficavam para me curar, e aquela dor que era mais forte do que eu, sabe, e eu suportei aquela dor. Então, quando o pastor me revelou que eu já estava curada, eu creio e voltei de volta no hospital. E ali o médico falou assim, antes de você se internar, a gente vai fazer outra biópsia para ver como que está o teu tumor, para ver se alguma coisa já mudou. E eu voltei ali, ele fez a biópsia, ele falou assim, ó, não tem como te explicar, mas sumiu tudo que você tinha por dentro. Só está dentro do útero e ainda a raiz está morta. Ele falou assim, porque tudo que tinha se espalhado, ele falou, não tem explicação. Eu falei, mas eu tenho uma explicação. O Deus que eu sirvo é fiel e Ele me curou, porque quem acredita alcança a salvação. Então, os irmãos, ali eu pensava assim, o médico falou assim, ó, vai cair teus cabelos. Então eu não aceitava até no momento, porque o meu cabelo era a única coisa que eu gostava, assim, que eu tinha de precioso, era o meu cabelo, às vezes arrumava tudo. Então para mim, a gente que é mulher, pra gente o cabelo é importante. Então o meu cabelo começou a cair, e quando eu fiz a última quimioterapia, ele começou a cair mais ainda. Aí o médico marcou a minha cirurgia, porque Deus curou, e o médico também, mas era para arrancar para mais para frente, não dá problema no útero. E eu fiz a cirurgia, passei pelos dias difíceis, mas hoje, graças a Deus, eu estou curada. Eu creio assim, irmãos, que quem acredita na salvação, que Deus que cura, o médico dos médicos nosso é nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele para curar nossas enfermidades. Eu entrei lá naquele hospital sem nenhuma esperança de sair de lá.
Mas eu acreditei nas promessas do Senhor, que se fosse para mim morrer logo, eu morreria. Se fosse para mim ser curada, eu seria curada. E eu fui, irmão. E hoje eu estou aqui para dizer, eu não enfraqueci depois da cirurgia, pelo contrário, eu tive muitas pessoas, inclusive da igreja e fora da igreja, que me alcançaram, que me abraçaram com muito amor e carinho. Eu perdi todos os meus cabelos, não tem nenhum, irmão. Mas Deus estava comigo todos os momentos, Ele me fortaleceu e eu não baqueei porque o meu cabelo caiu. Mas sim, a cada dia mais eu agradeço, porque cada dia mais eu estou melhor, né? Além da presença do Senhor na minha vida espiritual. E hoje eu quero, se eu esqueci de dar alguma coisa do meu testemunho, mas que serve para aquelas pessoas que pensam assim que Deus abandona a gente, que a gente não tem mais salvação. Tem sim, irmão. Acredita no Senhor. Aqueles que pensam assim, Jesus me abandonou, Ele nunca te abandonou. Às vezes é a gente que deixa de buscar Ele, às vezes é a gente que deixa de louvar um hino. Quando muitas vezes a gente passa por uma prova, é difícil. Eu não vou louvar mais o Senhor, eu não vou mais ir na igreja, porque a luta está forte. E se a luta estiver tão forte, quando você pensou em desistir, você já estava terminando a tua luta. Você perdeu porque você não persistiu na presença do Senhor. Você preferiu sair muitas vezes porque achou que não ia ter fim, ou porque talvez não ia alcançar, mas alcança sim, irmão. Eu falo por mim. Eu achava assim que ia demorar muito passar nessa prova, mas eu passei, para mim foi bem facinho. Facinho porque Deus estava comigo. E hoje, para quem não acredita, pode acreditar, porque Deus existe e Ele é fiel. E eu amo Ele de todo o meu coração. E não importa o que aconteça na minha vida, mas eu vou sempre, até o último fim da minha vida, eu vou louvar Ele, vou seguir na frente, e que Ele sempre esteja na minha frente, para me livrar de todo mal, assim como Ele tem me feito muitas vezes, e muitas bênçãos tem alcançado. Pois eu achei que eu ia ficar de cama e não ia ter nem quem me sustentasse, pois Deus é fiel, que todo mês Ele está me abençoando a cada dia mais. E hoje eu agradeço a todas as pessoas da igreja, das fora da igreja, as nossas igrejas que está espalhada pelo mundo, pelas orações dele também eu fui curada. Muito obrigada a todos vocês.